Aula número 96. Análise sintática. Inês de Castro. A divisão de período em orações. Ouça o discurso de Inês de Castro ao sogro, o rei Afonso IV, que quer executá-la, lá por volta de 1355. Se já das brutas feras, cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm o intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como a mãe de Nino já mostraram, e com os irmãos que Roma edificaram. Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, se é humano matar uma donzela, fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a essas criancinhas tem respeito, pois ou não tens a morte escura dela? Mova-te a piedade sua e minha, pois não te move a culpa que não tinha. É um texto de rara beleza e excepcional força poética. Inês de Castro, de origem espanhola, une-se secretamente com Dom Pedro, futuro rei de Portugal, filho de Afonso IV. Veio de Espanha a Portugal como uma dama de honra, a serviço da esposa de Dom Pedro, que afinal de contas era até parentesco dela. Havia parentesco entre a esposa de Dom Pedro, do futuro rei, e Inês de Castro. O medo de que essa união pudesse subsidiar a ideia de que ela poderia disputar o trono de Portugal, já que é de origem espanhola, então pode-se ver na maldade humana a ideia de espionagem ou de pretexto para que a Espanha assuma o comando de Portugal. Os ministros convenceram ao rei Afonso IV a execução de Inês de Castro, que já tinha seus filhos, e seus filhos estavam presentes no momento da execução, mas foram afastados, pelo menos no momento trágico da execução. Camões começa o episódio dizendo de Inês de Castro livre, espontânea, sempre pensando em seu amado, lá em Coimbra, onde ele ia raramente, ou nos intervalos que o serviço permitia, ou as tarefas do Império permitia. Ela lá no campo, em Coimbra, em seu castelo, Camões começa o episódio. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele estado de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos de Mondengo, de teus fermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Há um momento da execução, há um momento que antecede a execução, Inês de Castro ainda requer, ou pede, ou solicita, ou implora o asilo político, ou para a África, onde há leões, ou para a Ásia, onde há tigres. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei se neles achar possa piedade, que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseco e vontade naquele por quem morro, criarei essas relíquias suas que aqui viste, que refrigérios sejam de uma mãe triste.
queria perdoar-lhe, o rei benigno, mas os ministros insistem na execução. E ela é executada. Historicamente, é decapitada. Mas Camões narra como se fosse uma espada no coração, talvez para tornar mais romântica a execução, ou mais dramática a execução, quem sabe. A morte de Inês de Castro é comparada à flor bonina, aquela flor branca de campo, que tem uma das características, ela colhida, rapidamente perde a cor e o perfume. Então a descrição de Inês de Castro é comparada à flor bonina do campo, assim como a bonina, que cortada antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratadas da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdida a branca e viva cor com a doce vida. Eu escolhi um texto para a análise sintática, as estrofes número 126 e 127. Calmamente nós vamos analisar esses dois textos, essas duas estrofes, vamos estabelecer as relações que existem entre as orações, né? Entre elas, as relações, a ideia de causa, tempo, fim, alternação, adição, conclusão, concessão, proporção. Isso que se estabelece no texto. O texto é muito emotivo. O poeta Eliot, ele deu uma frase mais ou menos com o seguinte sentido: para entender um texto é preciso ter emoção. Mas para ter emoção é preciso entender o texto. São coisas recíprocas. Então o coração suscetível à emoção pode entender o texto. E quando ele entende o texto, mais aflora a emoção. Devagar. Se já nas brutas, primeira estrofe, primeira oitava. Se já nas brutas feras, cuja mente natura cruel, fez cruel de nascimento, está no vídeo, segue comigo. E nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm um intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como com a mãe de Dino já mostraram, e com os irmãos que Roma edificaram. E ele vai continuar o pensamento na segunda estrofe. Ó tu, que tens de humano gesto e o peito, se é humano matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a essas criancinhas tem respeito, pois ou não tens a morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois não te move a culpa que não tinha. Eu vou explicar. Enquanto eu explico, através de um material de minha autoria, você vai lendo comigo o texto. Voltemos ao início dele. Se já nas brutas feras, cuja mente, o instinto, a natureza fez cruel de nascimento, por exemplo, o leão, o tigre, naturalmente é cruel. E se nas agrestes aves bravias, não domésticas, que somente têm a intenção nas rapinas aéreas, as aves da rapina, nós já vimos mostrar em elas, com as crianças, pequeno sentimento tão piedoso, como já mostraram as pombas
com a mãe de Nino, e a loba com os irmãos de Rômulo e Remo, que edificaram Roma. Não foi difícil. Se no animal feroz, leão e tigre, o lobo, teve piedade de criança, tal qual com Rômulo e Remo, fundador de Roma, que alimentaram, e também como Nino, a mãe de Nino, Semíramis, que foi alimentada por uma pomba na infância, a rainha da Síria. Então, se esses animais ferozes, animais e aves ferozes, tiveram piedade de criança, ela vai agora prolongar o raciocínio. Não tens piedade dos meus filhos, que são teus netos? Não tem piedade dos meus filhos, que são os teus netos? Vamos continuar a leitura. Só uma informação na primeira estrofe, que Nino é o rei da Síria, em 1900 a.C., esposa de Semíramis, a lendária célebre fundadora do reino. A fábula conta ver sido exposta em um deserto, sendo alimentada nesse deserto por pombas e depois recolhida por pastores, tal qual Rômulo e Remo, tal qual a lenda de Rômulo e Remo. Camões comete um pequeno engano. Semíramis, rainha da Síria, era esposa de Nino e não mãe. Um pequeno engano. Vamos partir para a segunda quadra. Ó tu que tens de humano, e eu falei quadra novamente e me enganei. Vamos partir para a segunda oitava, a outra estrofe camoniana. Ó tu que tens de humano geste o peito. A ideia inicial é a seguinte: se os animais têm dó de criança, ó tu que tens de humano geste o peito. Se o animal e ave da rapina tem dó, como demonstraram com Rômulo e Remo, e com a loba demonstrou com Rômulo e Remo, e as pombas com a mãe de Nino, no caso esposa, corrigindo, ó tu que tens de humano geste o peito, ó tu que tem feição de homem, não de animal, tu, ó rei, que tens o gesto e o peito, o rosto e o coração de ser humano, se é próprio do ser humano matar uma donzela fraca e sem força, uma donzela frágil, sem defesa, e matá-la só por ela ter submetido, rendido o coração a quem soube vencê-la e conquistá-la, que é o Dom Pedro, ele soube conquistá-la. Então, se é normal matar uma mulher que entregou o coração a quem soube conquistá-la, pelo menos tem respeito a essas criancinhas que tu vistes, então eles estavam presentes na hora, são 3 crianças. Tem o coração a quem soube vencê-la, tem respeito a essas criancinhas, pois tu não tens respeito à morte triste dela. Oxalá que te comova a compaixão delas e de mim, pois não te comove a culpa que não tinha, que eu não tinha, ou que eu não tenho. Ele foi obrigado a colocar o verbo no passado por causa da rima, a rima que ele necessita com minha. Então seria o texto: mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tenho. Eu não tenho culpa, e seus netos, que são as relíquias, não têm culpa. E se os animais têm dó de criança, ó tu que tem coração de homem, por que não tem dó dos seus netos? Essa é a ideia de Inês de Castro. Daí ela solicita o asilo político. Põe-me onde se use toda a fidelidade entre leões e tigres, e verei se neles achar possa piedade que entre peitos humanos não achei. Vamos então
respeitar o poeta Eliot. Para entender um texto, para ter emoção, é preciso entender o texto. Mas para entender o texto, é preciso ter suscetibilidade de emoção. As duas coisas são recíprocas. Vamos entender, então, profundamente o texto, retirando as orações. Eu disse, nas aulas anteriores, que nós devemos grifar os verbos e os conectivos. Quando eu grifo o verbo, eu já sei que aquele verbo está anunciando uma oração, porque não existe oração sem verbo. Cada verbo é uma oração. Não existe pensamento sem verbo e sujeito. Não existe. Se eu digo um verbo, eu estou me relacionando a um ser ou a uma pessoa, a uma coisa. Sujeito e predicado. Quando a gramática diz sujeito inexistente, é porque naquele caso não há interesse em saber quem é. Só isso, esporádico, chove lá fora. Não importa, paciência. Não sei quem está chovendo, a chuva, os céus, o relâmpago, o trovão, a natureza. Então, sujeito inexistente. Mas sempre há o sujeito e o verbo. Mas vamos ver o verbo e nos ater ao conectivo que já estudamos nas aulas anteriores. Para quem está assistindo a este vídeo agora, análise sintática, eu estou ministrando desde a aula número 82 e vai até a aula número 100. Já houve a aula de conectivo, já houve a aula no passado de pronome relativo, que é um conectivo, das conjunções coordenadas, conjunções subordinadas. Pode regredir um pouco e assistir às aulas do passado para entender profundamente o que vamos dizer agora. Se já das brutas feras, você coloca esse se, é uma conjunção, assinala esse se, é uma conjunção condicional. Você lembra pelo sentido. Se as feras têm dó, por que o avô da criança não tem? Já nas brutas feras, cuja é um pronome relativo, porque ele está no lugar de um termo anterior e inicia uma oração. O pronome relativo é a palavra que une a oração, representando na segunda oração um termo da primeira. Então, o que está escrito aí? Se já nas brutas feras, cuja mente, a mente das feras. Esse cuja, a mente das feras, é um genitivo. Cuja mente natura fez cruel de nascimento, assinale cuja, conectivo, assinale o se. A natura fez cruel de nascimento é um verbo, fez, verbo fazer, fez cruel, no passado. Coloquemos dois traços verticais, um antes do cujo, do cuja, e depois de nascimento um traço vertical. E nas rapinas agrestes, esse e eu poderia desdobrar numa outra oração, mas por questão de praticidade, deixa esse e unindo meramente termos das orações, como se fosse assim, comprei lápis e caderno. Rigorosamente é isso mesmo, comprei lápis e comprei caderno. Mas como esse e une dois termos idênticos, dois objetos diretos, eu figo uma oração só, comprei lápis e caderno. E nas rapinas agrestes, deixo o e sem assinalar. Nas aves agrestes, somente nas rapinas aéreas tem o intento aves agrestes que nas rapinas, esse que está no lugar de aves. São as aves agrestes que nas rapinas aéreas têm o intento. Então assinalemos esse que.
Nas rapinas aéreas tem, verbo ter, assinala. Põe um traço vertical de separação depois de agrestes e antes de que. Um traço de separação depois de ter o intento. Com pequenas crianças, viu, verbo ver. E em cima do viu, verbo ter, tem. Viu a gente, põe um traço vertical. Terem, outro verbo, tão piedoso sentimento. Como uma conjunção comparativa, como a mãe de Nino já mostraram, verbo mostrar, assinala, e com os irmãos que Roma edificaram. Como com a mãe de Nino já mostraram, e como os irmãos que Roma edificaram. Essa é a ideia. Edificar é um verbo. Esse que depois, antes de Roma, é um pronome relativo. Irmãos que Roma edificaram. Os irmãos que edificaram Roma. Esse que são os irmãos. Eu estou na primeira quadra ainda. Olha, errei outra vez. Estou na primeira estrofe, na primeira oitava. Vamos voltar em cima. Seja nas brutas feras, eu inicio uma oração condicional. Mas eu tenho que pegar um pedaço dela, não tem verbo. Eu vou procurar. Seja nas brutas feras, eu fui interrompido. Fui interrompido por cuja mente a natura fez cruel de nascimento, que é uma oração adjetiva, porque está ligada por um pronome relativo. Toda oração ligada pelo pronome relativo chama-se adjetiva, porque é um adjetivo da palavra feras. É a fera cuja mente a natureza fez cruel de nascimento. Se já nas brutas feras fui interrompido por uma ação adjetiva, agora eu continuo. E nas aves agrestes, fui interrompido novamente. Fui interrompido pela oração que somente nas rapinas aéreas tem o intento. E essa oração é adjetiva. Essa oração é adjetiva porque esse que são as aves agrestes. Ou seja, que as aves agrestes, que é o que? Somente nas rapinas aéreas tem o intento. Continuemos. E essa oração é adjetiva, que somente nas rapinas aéreas tem um intento. Com pequenas crianças viu a gente ter tão piedoso sentimento. Ah, eu estou lá em cima. Então vamos ver, vamos tirar essa oração condicional. Se já nas brutas feras e nas aves agrestes, com pequenas crianças viu a gente. Aí eu vou continuar. Terem tão piedoso sentimento? Tudo bem. Esta é a oração condicional. Olha que beleza. A oração foi interrompida 2 vezes. Ele começa, interrompe e termina. Eu vou ler outra vez. Se já nas brutas feras e nas aves agrestes, com pequenas crianças, viu a gente terem tão piedoso sentimento? Bonito. Só que aqui eu sou obrigado a dizer o seguinte: viu a gente terem tão piedoso sentimento? Terem tão piedoso sentimento, esse terem é o verbo no infinito pessoal. Se o verbo está no infinito pessoal ou impessoal, não importa, a oração pode ser reduzida. Quando tem um conectivo subentendido. Por exemplo, peço seres religioso. Ou seja, peço que és, ou que sejas. Peço seres, peço que sejas. Então, nesse caso,
viu a gente ter então piedoso sentimento, viu que a gente tinha tão piedoso sentimento. Aí ele praticou inclusive uma silepse. Gente, coletivo, terem, colocou o verbo no plural. Silepse, concordou com a ideia e não com a palavra escrita. Isso chama silepse. Concordância anormal, psicológica. É uma concordância que se faz não com a palavra que está escrita, mas com a palavra que está na minha cabeça, na mente humana. Por isso que é uma concordância espiritual. Outro exemplo. Que gente é essa? Que querem? Pratiquei uma silepse. A criança cresceu. Ninguém podia com ele. Ele, criança, silepse. O cônjuge pediu divórcio. Estava ofendida. O cônjuge estava ofendida. Então isso é silepse, concordância anormal. É o que fez Camões nesta frase. Gente terem tão piedoso sentimento. Ele continua. Como com a mãe de Nino já mostraram, fácil entender que essa oração é uma adverbial comparativa. Como com a mãe de Nino já mostraram e com os irmãos. Fácil entender que é uma oração comparativa. Adverbial comparativa. Que irmãos são esses? Que Roma edificaram. E esse que está no lugar de irmãos, une duas orações, e toda oração ligada pelo pronome relativo chama-se adjetiva. Não precisa decorar, é só ver no texto. Não precisa decorar nada. Que irmãos são esses? Os fundadores de Roma, os que edificaram Roma. Os edificadores de Roma. É uma relação aos irmãos. Adjetiva. Observa que eu não falei a oração principal ainda. Porque ela está embaixo, na segunda estrofe colocada no vídeo. Na oitava de baixo. Não falei da principal. Eu falei que existe uma condicional, se já nas brutas feras e nas aves agrestes, com pequenas crianças viu gente o quê? Ter então piedoso sentimento, uma reduzida do infinito objetiva direta, e disse cuja mente a natura fez cruel de nascimento adjetiva, que somente nas rapinas aéreas seu intento é uma adjetiva, disse também que é uma adjetiva os irmãos que Roma edificaram, e disse que é uma comparativa, como a mãe de Nino já mostraram, e com os irmãos. Ou seja, e como com a mãe de Nino e com os irmãos já mostraram. Ou mostraram com a mãe de Nino e com os irmãos. Vamos passar para a segunda oitava. Ó tu que tens de humano geste o peito, ó tu que... eu vou grifar esse que isso aqui é um conectivo, é um pronome relativo, está no lugar do tu. Ó tu, o qual tens de humano geste o peito. Ela se dirige ao sogro e diz, ó tu que tens o gesto e o peito de humano. Isso é antítese aos animais lá em cima que ela colocou, a loba, a pomba. Mas tu tem de humano gesto e o peito. Gesto no sentido de rosto e peito. Ó tu que tens de humano gesto e o peito, grife o que, conectivo, passa um traço de separação antes do que, e assinale tens, verbo. Se de humano é matar uma donzela, grife esse se como conectivo. Se de humano é matar uma donzela,
é e matar. Depois do é um traço vertical de separação, antes de matar. Então ficaríamos com duas orações. Se de humano é matar uma donzela. Uma donzela fraca e sem força. Traço vertical de força. Só por ter sujeito o coração. Grife-se ter. Verbo ter. Só por ter sujeito o coração. A quem, conectivo? Grifa. Põe um traço antes dele. A quem soube, com traço, vencê-la? Soube vencê-la, separados. Põe um traço vertical de separação depois de vencê-la. A essas criancinhas tem respeito. Vamos tirar comigo até aqui a oração principal. Vamos ver. Raciocina comigo. Ó tu, oração principal. Ó tu, conclua você sozinho. Procure embaixo qual é o pedaço dessa oração. Ó tu, pensa um pouquinho. Eu vou ler, eu vou fazer a leitura, você vai me dar a oração principal. Ó tu que tens de humano gesto o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a essas criancinhas tem respeito. Oração principal, pode falar. Ó tu, a estas criancinhas, tem respeito. Oração principal. De ambas as estrofes, a oração principal. Ó tu que tens de humano gesto o peito, adjetiva de tu. Se é humano, uma condição, se é humano que se mate uma donzela, o verbo matar está no infinito, e por conseguinte é uma reduzida do infinito. Matar uma donzela é o sujeito de é humano. Se é humano o quê? Matar uma donzela, fraca e sem força. Essa oração é subordinada, reduzida do infinito, subjetiva, porque é sujeito da oração anterior. Continuando. Só por ter sujeito o coração, só porque tem sujeito o coração, outra reduzida do infinito, causal. Coração a quem soube vencê-la, adjetiva, àquele que soube vencê-la. Soube o quê? Vencê-la. Vencer é infinito, reduzida do infinito. Soube que venceria, soube que venceu, soube vencê-la. A essas criancinhas tem respeito. Soube o quê? Vencê-la, objetiva, direta. Vencê-la, reduzida do infinito. A essas criancinhas têm respeito. Oração principal, que começa ó tu. Pois ou não tens a morte escura dela. Oração adverbial causal. Mova-te a piedade sua e minha, coordenada assindética, porque não vem ligado com conjunção alguma, meramente separada por uma vírgula, ou um ponto e vírgula. Mova-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa, oração subordinada adverbial causal, que não tinha a culpa que não tenho. Esse que é culpa, a culpa que não tinha, ou seja, oração subordinada adjetiva. Porque que não tenha ou que não tinha é o adjetivo da culpa. Culpa que não tinha. Vamos voltar e ver mais algum destaque desse texto. Mais alguns detalhes do texto. Se já nas brutas feras, cuja mente
Natura fez Cruel de nascimento? Quem fez? E fez o quê? A natura fez a mente das feras cruel de nascimento. Sujeito da oração, a natura, fez a mente das feras objeto direto, esse mente, fez a mente de quem? Das feras, esse cujo adjunto adnominal, mas fez o que das feras? Fez cruel de nascimento. A natura fez a mente cruel. A natura fez a mente cruel. Esse cruel é predicativo do objeto direto. Mais um texto. Como com a mãe de Nino já mostraram, sujeito da oração, as brutas feras, elas, de que eu estou falando, e com os irmãos que Roma edificaram. Que Roma edificaram. Vamos analisar? Sujeito da oração edificaram. Que? No lugar de irmãos. E edificaram o quê? Roma, objeto direto. Ou tu, que tens de humano gesto o peito, se é de humano matar uma donzela fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a essas criancinhas tem respeito. O verbo está na segunda pessoa do imperativo. Está coerente com o tu lá em cima. Lá em cima, o tu que tens de humano, mas aqui embaixo é uma ordem. Tem com essas criancinhas respeito. Imperativo afirmativo do verbo ter. Tem tu, tenha você, tenhamos nós, tende vós, tenham vocês. Se for negativo, retira tudo do presente do subjuntivo. Não tenhas, não tenha, não tenhamos, não tenhais e não tenham. Se é afirmativo, também do presente do subjuntivo, salvo as pessoas tu e vós, que saem do presente do indicativo sem a letra S. Vamos fazer mais um exercício? Fazer. Imperativo negativo. É fácil, porque é todo no presente do subjuntivo. Não faças tu, não faça você, não façamos nós, não façais vós, não façam vocês. Afirmativo. Faze tu. Faça você. Façamos nós. Fazei vós. Façam vocês. Então, os senhores, ou você, aluno que está me ouvindo, passe para a forma negativa. Soldados, ponde-vos em marcha. Passe para a negação. Tira do presente subjuntivo. Soldado, ponde-vos em marcha. Soldados, não vos ponhais em marcha. Inês de Castro foi executada perto de Mondengo, um rio em Coimbra. E lá no lugar da sua execução existe uma fonte que os portugueses dão nome até hoje de Fonte dos Amores. E a ideia é que aquela água que está naquela fonte, jorrando até hoje, são as lágrimas das damas de Portugal, de Coimbra, que choraram a morte de Inês de Castro, e das próprias ninfas de Mondengo, que choraram. Então, as lágrimas são ainda jorradas, e aquela fonte tem o nome de a Fonte dos Amores. Um lugar muito bonito para ser visitado em Coimbra, onde fui várias vezes e com muita emoção. É um lugar pitoresco, histórico, saudoso, uma fonte que lembra as lágrimas de Inês de Castro.
eu termino a aula declamando uma oitava que diz essa fonte dos amores de Inês de Castro, local em que ela foi executada. As filhas do Mondengo, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna, em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. A minha pátria é a língua portuguesa.